Então vamos continuar o que a gente estava falando. Vamos a mais alguns ensinos sobre a obediência às autoridades que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 13. Vamos ao versículo 3 e 4. Porque os magistrados, ou as autoridades que a gente está sujeita às autoridades superiores, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ou seja, aqui o apóstolo está falando alguma outra coisa importante, né? E ele continua: queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Certo? Ou seja, esses dois versículos aqui falam de dois tipos de ministração de Deus na nossa vida, né? A ministração para o bem e a ministração para o mal, ou seja, uma ministração para o bem e uma ministração de vingança, certo? Poderíamos dizer assim, como a gente viu, né? Deus pode utilizar a autoridade que a gente está sujeita para ser um ministro do bem, ou seja, ele trazer bem para a nossa vida, ou ele pode ser um ministro de Deus, vingador, para castigar aquele que pratica o mal. Isso é muito interessante que Paulo fala, né? Ou seja, muitas vezes a gente acha que Deus só vai trazer bem para a gente. Aqui a gente não pode esquecer que Paulo está falando para a igreja, ou seja, não está falando para ímpio necessariamente. E ele, como ele fala lá no início, todo homem, ou seja, ele está falando, tanto o cristão quanto o não cristão deve estar sujeito, ou seja, e se ele não, e que a autoridade, ele é para todos os homens um ministro para o bem ou um ministro para vingar, certo? Para castigar aquele que pratica o mal. Ou seja, a gente tem que ter isso em mente. A primeira lição de hoje é essa, né? Justamente essa, né? De que a autoridade, Deus instituiu a autoridade sobre a nossa vida, sobre a sua vida, qualquer autoridade, chefia, pai, mãe, presidente, governador, prefeito, qualquer autoridade, para ele ser ou um ministro para o bem ou um ministro para o mal. Essa é a primeira lição de hoje. E como ele fala lá na segunda parte do versículo 3. Você quer não temer a autoridade? Eu te pergunto de novo. Você que está me ouvindo, você não quer temer a autoridade? O que você deve fazer para não ter medo da autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Ou seja, como diz um ditado, né? Quem não deve, não teme. Ou seja, se você faz o bem, você não vai estar devendo nada. E por isso não precisa temer, né? O problema tem um exemplo muito simples, né? Por exemplo, né? Se a gente andar com o documento do carro atrasado, a gente vai ter medo da autoridade. A gente teria, até ano passado, a gente teria medo da polícia fazer blitz e nos punir, né? Ou seja, aí Paulo fala, se você não quer ter esse medo da polícia chegar para te punir, faz o bem, ou seja, ande com o documento correto, porque ele foi posto lá, a autoridade, Deus pôs a autoridade policial no poder para
se você estiver fazendo errado, ela te castigar. Mas se você estiver fazendo bem, ela vai fazer a blitz, ela vai fazer a autoridade e ela vai te louvar. Ela vai falar, poxa, você está correto, parabéns. Mas se você estiver fazendo mal, ela vai te castigar, você vai te multar, vai prender o veículo, vai fazer o que ela tem que fazer. Ou seja, não é porque ela te castiga que ela não é instituída por Deus. Isso que a gente tem que ter em mente, né? E um montão de vezes, e a gente às vezes justifica, eu não estou me sujeitando à autoridade porque ela está me trazendo coisas ruins. Mas às vezes a coisa ruim que ela está trazendo é consequência dos nossos atos, né? E Deus instituiu, às vezes, a autoridade para isso também, né? Não é só para ser boa. Amém? Vamos a continuar no próximo vídeo.